queria que você falasse um pouco dessa questão da pandemia, como é que vocês lá da igreja encararam, né, essa pandemia. Você acha que se isso é... Até que a gente falou lá, né? Eu falei, foi com o Caça Fantasma que a gente falou? Foi. Que, tipo, se foi alguma coisa que veio pra lavar a humanidade, pra... Eu lembro que a gente falava muito no começo, não, isso é pra que o ser humano aprenda e cresça e tal. E aí a pandemia tá acabando e o ser humano continua com a mesma cabeça de feijão. Piorou. Tá mais egoísta, claro. Tá mais egoísta. Então, eu não posso como é que a igreja viu isso e como você viu isso, né? Da pandemia. A igreja só pode definir alguma coisa como verdade a partir daquilo que ela conhece. A igreja vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos apregoar que a pandemia ela é enviada por Deus para purificar a humanidade, ou afirmar que a pandemia foi criada por um vírus em laboratório sem que isso seja provado. Então, a igreja entende o seguinte, eu não posso falar por todas as denominações nesse sentido, até porque isso não é a pauta do Evangelho. Mas alguns líderes entendem que sim, foi um sinal de Deus, a Bíblia tem muitas profecias sobre pragas, né, juntamente com outros fatores. Nesse sentido, convergiu demais, né, para uma leitura a nível profético dessa pandemia. Mas mesmo que ela tenha vindo como parte das profecias de final dos tempos, né, guerra, rumores de guerras, pragas e tal, não significa que ela tenha vindo da parte de Deus para purificar. Deus usa as situações para o seu propósito. Não necessariamente ele vai criar o mal ou a pandemia para purificar a humanidade, mas ele pode usar a pandemia para esse propósito. Por quê? Lá atrás, em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus idealiza o homem, é uma coisa que pouca gente dá atenção para isso, Deus diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre toda a terra. Deus criou a terra, mas deu domínio para o homem. E Deus não volta atrás da sua palavra, cara. Deus criou tudo com a palavra. Então, tá feito, tá feito. Então, o que a gente vem vivendo desde então é resultado da liberdade que Deus deu ao homem para dominar sobre aquilo que ele criou. Perfeito. Essa é a resposta bíblica para todas as mazelas que a gente vive. Por que tem tanta guerra? Por que tanta maldade? Se Deus existe, a Bíblia tem essa resposta há 4.000 anos. Deus criou a terra e deu domínio para o homem. Então pronto, o homem erra e sofre as consequências do seu erro. Ponto. O vírus que se transformou nessa pandemia, seja ele um acidente natural, ou seja ele produzido, não sai desse espectro. Quer dizer, continua sendo o resultado de como o homem está agindo naquilo que Deus deu para ele dominar. Ele poderia estar cuidando bem ou mal. Deus deu. E agora a gente está fazendo isso. Agora, durante toda a história bíblica, por várias vezes, pragas, secas, foram instrumentos que Deus usou para poder trazer o povo de volta, para poder gerar temor no coração do povo. Porque o homem, quando ele começa a ficar tudo muito bem, a tendência é ele se afastando, né? Quanto melhor ele está, menos ele precisa de Deus, menos ele ora, menos ele busca, tá tudo bem, então tá tudo bem. Ele começa a ser independente. Começa a apertar o calo e começa a se lembrar de que ele precisa de Deus. Então muitas vezes Deus pode até usar isso para o benefício da humanidade, trazendo a humanidade de volta. E você acha que vai trazer? Você acha que vai dar resultado? Rafa, eu acho que isso aconteceu, não a nível sistêmico, global, que mudou a história da humanidade, mas que sim, que muitas pessoas voltaram para Deus, que muitas famílias voltaram para a igreja, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem muitas estatísticas de pessoas que voltaram a ler a Bíblia, voltaram a orar, por medo, por temor, insegurança. Aconteceu. Né? Não chegou a mudar. Nós estávamos vendo que não deu certo, no sentido de purificar a raça humana, vão agora ser tudo lindo, maravilhoso. Não aconteceu. Mas muitas pessoas voltaram para o seu Criador por conta desse baque, né? que a humanidade sofreu, sem dúvida nenhuma.